Ó, deixa a gente tá na linha aqui, deixa eu trazer agora, a gente tá na linha aqui com o Dr. Gabriel Fonseca, ele doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, julgou, Tá julgando. retornou o julgamento, né, que pode redefinir a forma como as redes sociais e provedores de internet lidam com conteúdo ilegal publicados por seus usuários. A gente tá na linha aqui, Josival. A gente tá na linha agora aqui, recebendo aqui agora o doutor Gabriel Fonseca. Doutor Gabriel, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor Gabriel. Ou seja, o STF retomou esse julgamento e o que pode, na verdade, mudar nas nossas vidas a partir de agora, doutor Gabriel? Bom dia. Primeiramente, quero agradecer aqui a Clube FM pelo convite, pela oportunidade. Agradecer aqui aos colegas Erli do Povo, Josival Pereira, a doutora Poliana Sorrentino, pela oportunidade de compartilhar algumas ideias. Pois bem, esse é um julgamento muito importante porque discute no juridiquês, vamos assim dizer, a responsabilidade civil de plataformas que chamam provedores de aplicações, e esse nome na lei vai desde serviços de e-mail até redes sociais, especificamente, sobre o conteúdo gerado por terceiros, ou seja, o conteúdo que os usuários postam. Então, publicam um vídeo, redigem um comentário ou postam uma foto, etc. O que acontece? Hoje, no Brasil, vigora o Marco Civil da Internet, uma legislação que ela, durante vários e vários anos, foi discutida tanto online, numa plataforma que o governo disponibilizou à época para que cidadãos pudessem fazer comentários, sugestões de minuta, etc., quanto no Congresso Nacional durante vários e vários anos, e foi aprovado em 2014. Portanto, um período, vamos dizer assim, diferente, né, da internet que nós hoje já estamos vivendo, né, em apenas 10 anos o quanto mudou. E hoje, esse artigo 19, ele basicamente diz o seguinte, eu vou tentar tirar o juridiquês e deixar. A plataforma, ela vai responder se, por exemplo, fulano posta um conteúdo que é considerado ilícito pelo Poder Judiciário, ou seja, tem uma ordem judicial, e depois dessa ordem judicial, a plataforma ela não retira esse conteúdo. É um exemplo, né? Por exemplo, seria esse, ou seja, pelo descumprimento de uma ordem judicial. Mas antes desse Marco Civil da Internet ter sido aprovado, a jurisprudência, ou seja, os tribunais, eles vinham entendendo, pelo menos o Superior Tribunal de Justiça, vinha entendendo por outro modelo, que era o seguinte: a responsabilidade dessas plataformas por exemplo, um conteúdo ilícito, ela surgiria não após uma ordem judicial, mas após o Gabriel, o João, o Pedro, ele por meio, por exemplo, de um canal de comunicação disponibilizado pela rede social, ele notificasse dizendo, olha, tem aqui um conteúdo que está me difamando, que está veiculando um conteúdo criminoso, etc., dentre várias outras opções. Isso antes do Marco Civil da Internet. Depois, com a lei, veio esse regime que eu acabei de explicar. Agora, as plataformas elas só vão ser responsabilizadas se elas descumprirem uma ordem judicial, por exemplo, determinando a retirada desse conteúdo. Doutor Gabriel, Josival Pereira, bom dia. Tem 3 votos lá no Supremo Tribunal Federal. Tem 2 votos que consideram o artigo 19 inconstitucional e entende que a reclamação deve ser, não precisa da ordem judicial para tirar, e tem o voto de Barroso ontem que foi no meio ali, nos crimes em relação à honra, ele acha que só para tirar teria que ser por ordem judicial, ao contrário de outros crimes. Então, colocar. O que o senhor acha? O senhor acha que é inconstitucional, que não é constitucional? Sua opinião sobre isso?
Então, doutor, a questão é mais ou menos a seguinte: o ministro Fux e o ministro Toffoli basicamente entenderam que é inconstitucional esse regime do artigo 19 e que a regra deveria ser, como o senhor acabou de falar, a notificação, por exemplo, do próprio ofendido, ou seja, uma notificação privada poderia gerar isso. O ministro Barroso, ele concordou nesse ponto de que a regra deveria ser, como prevê outro artigo desse Marco da Internet, o artigo 21, que é uma das exceções, né? Mas ele defendeu algo que eu acho importante, que nos crimes relacionados à honra, o Poder Judiciário tem a última palavra. Por quê? Porque isso poderia limitar a liberdade de expressão, ou seja, alguém poderia se valer desses mecanismos que as plataformas têm para fazer essas reclamações, como o senhor disse, ou seja, as notificações extrajudiciais, simplesmente porque, por exemplo, eu sou um agente público e há pessoas criticando a minha gestão no governo, algo do tipo. Então, é importante que o Poder Judiciário ele se manifeste sobre a licitude ou não desses temas relacionados à honra. Agora, quanto a outras hipóteses, como o senhor bem disse, que foram abordadas tanto pelo ministro Barroso, quanto pelo ministro Fux, quanto pelo ministro Toffoli, por exemplo, crimes envolvendo, inclusive, pedofilia ou coisas muito mais patentes, eu acho, a minha opinião estritamente pessoal, é de que é preciso avançar para uma hipótese de responsabilização maior das plataformas em relação a esses conteúdos, sim, né? Porque muitas vezes o timing do Poder Judiciário, né, o tempo, ele não consegue dar conta de, vamos dizer assim, proteger essas pessoas que estão sendo ofendidas. Ô, doutor Gabriel, doutor Gabriel, realmente, doutor Gabriel, Josoval novamente, desculpe interromper. Pela fala do senhor, eu estou vendo que o senhor se inclina pelo voto de Barroso, mas tem uma discussão que eu vou colocar aqui. A maioria dos crimes cometidos nas redes sociais são realmente contra a honra. E são situações que a justiça demora decidir e reparar. Como é que ficaria, então, o cidadão atingido na honra, na sua opinião, se vai depender da justiça para retirar e se a justiça demora tanto? Como é que resolveria uma situação dessas? Claro, essa é uma das grandes questões do debate mesmo, sobre o artigo 19. Eu confesso que eu ainda não tenho, eu ainda não li o voto do ministro Barroso, porque ele não disponibilizou, apenas ouvi, né, na sessão. Já o ministro Fux e o ministro Toffoli, eles já disponibilizaram o voto por escrito, né? Mas algo que é muito importante, que a jurisprudência do STJ ela já vinha sinalizando, é uma obrigação, vamos dizer assim, anexa, que poderia vir até pela própria lei, da criação dessas plataformas de canais não seria denúncia, mas de notificação realmente das pessoas privadas, para que elas possam agir de forma mais rápida. É importante dizer que a lei hoje, ela não proíbe que a plataforma ela haja vamos dizer assim, espontaneamente, sem uma ordem judicial. A ordem judicial ela é só um marco para responsabilização, né? Inclusive contra a honra. Mas se eu, Gabriel, me sentir ofendido, ou alguém ter me difamado, eu posso notificar a plataforma e ela tem o dever, e acho que isso é muito importante, tem ficado claro nos votos do Supremo, ela tem o dever de agir de forma diligente para vamos dizer assim, lidar com essas questões da honra. E mais do que isso, o próprio voto do ministro Toffoli, ele coloca deveres procedimentais para essas plataformas, que eu acho que isso é muito importante também que fique claro. Ou seja, a plataforma ela tem que me dizer por que
que ela está retirando aquele conteúdo ou está deixando, ela tem que dar o direito não só de eu reclamar, como eventualmente de eu me defender, dando um contraditório sobre aquele post, etc. Então eu acho que as plataformas elas precisam ter mecanismos para lidar com isso, independentemente da justiça. A questão da responsabilização da honra, aí esse é um outro debate, mas o artigo 19 hoje mesmo, ele não impede que a própria plataforma ela haja quando ocorra uma notificação privada. Doutor Gabriel, queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, dizer que é um espaço que ainda vai ser discutido muito, espero voltar com o senhor aqui em breve, para a gente continuar aqui com esse debate aqui. A gente recebeu aqui doutor Gabriel Fonseca, doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, onde o Supremo Tribunal Federal, o STF, retomou o julgamento que pode redefinir a forma como as redes sociais e provedores de internet vão lidar com conteúdos ilegais publicados por usuários, Josival. Dá para eu tentar resumir? Vou tentar resumir aqui em 3 ou 4 palavras. Eu tenho que ir para o intervalo. Essa matéria vem de longe. As grandes big techs, né, que estão colocando, querem liberdade total. Ninguém se mete e deixa que a internet seja o mundo todo. E aqui no Brasil, a legislação, ela sempre foi no sentido de que se vier crime, então é preciso responder pelos crimes. Então, é essa a discussão que vem